Bartô nosso querido Bartô da Rádio Metropolitana, que faz o Chupim, Prazer. 140 mil pessoas minuto. 147 mil minutos. Olha que Minuto. lindo. Conhecem como Bartô, eu conheço como Fernando, meu amigo há 41 anos. Nós já convivimos tudo que pode imaginar na vida. E meu queridíssimo amigo, meu irmão, um irmão que Deus me deu, o Eric Johnson, que é uma pessoa simplesmente espetacular, uma pessoa que tem uma... eu digo que o Eri é animal em extinção. Sabe, Eri? Sabe por quê? Porque a pessoa, quando chega no sucesso, ela muda. Quando a pessoa... o poder e o dinheiro, né? O poder e o dinheiro mudam as pessoas. E você, sempre aquela mesma pessoa, nós falamos praticamente por WhatsApp todo dia, você conversa com todo mundo que a gente pode imaginar e a gente sente o que você é querido pelas pessoas. Eu quero te agradecer de você sair lá de Camboriú, que você está fazendo tua vida, teus shows, você colocou tua vida lá, apesar que você é uma pessoa Brasil, você está em São Paulo, você está no Rio, você está em Camboriú, e te agradecer, lógico, você vir aqui para bater um papo com a gente. Pô, eu que agradeço e é sempre muito bom. Bartô, conheço também há muito tempo, um profissional maravilhoso. E você, Camilinho, cara, eu gosto muito de pessoas autênticas. Eu gosto muito de quem fala a verdade, de quem olha nos olhos, de quem, na verdade, às vezes se prejudica por ser verdadeiro. Eu sou assim desde que eu nasci. Um pai maravilhoso, mãe maravilhosa, irmãos, amigos. Eu tenho todos os motivos para ser do jeito que eu sou. E eu não acredito em outra maneira. Não me vejo de outra maneira. Também não gostaria de ser de outra maneira, porque é desse jeito que eu sou. Eu costumo falar lá no Rio, e agora estou falando também em Balneário Camboriú, eu sou nosso. Eu sou nosso. Quando você fala, era do Brasil, eu verdadeiramente sou do Brasil. Me dói muito quando eu vejo poucas oportunidades em grandes profissionais, em grandes talentos, né? Brasil é lotado de talento para tudo, para tudo quanto é lugar tem talento. E aí, às vezes, os talentos não têm oportunidade. Mas, como eu costumo dizer, não é o dinheiro que não aceita o desaforo, é o talento. E com talento você faz dinheiro. Ô, Eri, Posso falar uma coisa? não, você deu, eu ia te passar, Não, lógico. é muito bom poder compartilhar de momentos com o Eri, né? Porque eu nunca vi uma pessoa com uma unanimidade de aceitação igual a esse cara. A gente já esteve na padaria, na entrada do prédio, na virada da esquina. Não tem uma pessoa. Peraí, você esteve na padaria? Eu estive. Rapidamente. Não, nós marcamos às 10, você chegou 10 para as 11. Ah, você vai começar a estapeação agora, é isso? Tá. Só porque, cara, eu tô velho, eu preciso ir no médico. Eu tô acabado, filho, só tô o risco e o cheiro. Não. Então eu fui lá consultar o cara e cheguei e comi mal para arrebentar. Faz uma puta propaganda, a gente Não, mas você faz. comeu a mesma coisa que nós comemos. Não, então, mas é que eu acho uma injustiça. Né? Eu sou mais debilitado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como é bom tá nesse papo, como é bom estar com o Camilo, como é bom. O Camilo é o que você disse, é a verdade em pessoa e às vezes a gente corre dele, porque é tão verdadeiro que não, vamos arrumar confusão e é muito bom isso. O Brasil, eu acho que tinha que ter uma quantidade imensa de Camilos Cristóforos e uma quantidade imensa de Eric Johnson, porque é verdade, é porque assim, a empatia, a simpatia, a honestidade, a fala verdadeira, o olho no olho, isso é uma coisa que você não encontra mais nas pessoas. E quando a gente faz parte de um ambiente desse, a gente volta atrás, já com a idade que a gente tem, e começa a sentir que ainda existe a possibilidade das coisas se transformarem. É isso que eu acho muito importante. Mas, Bartô, as pessoas se afastam de pessoas assim. Mas hoje, As né? pessoas se afastam da autenticidade. Você quer ficar sozinho? Seja autêntico. Você quer ficar sozinho? Seja verdadeiro. Porque as pessoas, Eri, você deu muita sorte na vida. Porque, como você diz, Deus, né? Porque você sendo a pessoa que você é, nós fomos comer numa padaria, 10 horas da manhã, e depois viemos aqui para a gravação.
E então, quem que cumprimentou o Eri? Foi o empresário, o rico, a balconista, a moça que estava passando o pano no chão da padaria, os manobristas. Então, o que a gente vê aí? A gente vê que você tratou a moça que limpa o piso igual que você limpou o dono da padaria e o empresário da região. E aquele empresário que te cumprimentou é um cara poderosíssimo. Não interessa quem é, mas ele veio dizer que ele é teu fã. Então isso é tão bonito, sabe? Porque aí você fala, não, eu tô com o Tony Ramos, eu tô com a Glória Pires, eu tô com o Rei Roberto Carlos, eu tô com o Eric Johnson. E é o que o Bartô falou, é impressionante como as pessoas, o carinho que as pessoas têm por você. É unanimidade. Porque o que acontece? Ele é na televisão o que ele é pessoalmente. Exatamente. E é isso que ele me conquistou, que virou meu amigo, entendeu? Ele me enche o saco, Mas eu vou dizer uma vez. mas ele... Assim, a pessoa que não te enche o saco é porque ela tem algum problema. Na verdade, é necessário encher o seu saco, porque o Camilo, ele fica cutucando a gente o tempo inteiro. E aí? E aí a gente é obrigado também a devolver na mesma moeda, né? Ele incentiva, né? Não, incentiva a gente a encher o saco dele, mas é o bom. E eu acho assim, cara, um papo como esse aqui as pessoas necessitam. Eu acho assim, primeiro eu quero agradecer mesmo, de coração, já antes, o carinho. O carinho, o respeito. E eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, um paraibano, militar da Marinha, muito severo. Meu pai me ensinou muita coisa que eu não consigo esquecer e não quero esquecer e não vou esquecer nunca. Isso é muito bom. E tratar todo mundo da mesma maneira, para mim, isso é a coisa mais natural do mundo. E quando vocês ficam falando, o Camilinho falando dessa coisa que vem o funcionário, que vem o dono, que vem... Cara, eu não... Meu pai... Eu vejo que você tá com lágrima nos olhos. É. E você tá falando do teu pai. Então eu vou falar uma frase do meu pai, que deve ser a frase do teu pai, que são militares. Não confunda meu modo humilde e simples de ser com o que eu posso aprontar. Então, a humildade e a simplicidade é exatamente isso. É o que faz a gente admirar pessoas como você, como Zico, como pessoas que você cruza, são pessoas como outras qualquer. Mas Entendeu? Você não acha que aquela faxineira, ela se arriscou? Não, Você não aqui acha no prédio agora, aqui na Então, entrada aquilo é um também. risco, porque ela não sabe como vai ser tratada, como vai ser a Exatamente, resposta. mas ela confia que ela vai ser tratada bem. E aí não tem que pensar que eu vou ser diferente do que ela está esperando, porque ela está me dando carinho. É. Então, se ela está me dando carinho, obviamente ela vai receber carinho, seja lá quem for. Vai me dar carinho, vai receber carinho. Aí tem o outro lado. Se não me oferecer carinho, cuidado, porque às vezes eu falo, posso te perguntar uma coisa? Cuidado que eu respondo. Eu respondo. É isso aí. Do mesmo jeito que eu fico muito sensibilizado, agradecido a Deus sempre. Muita gratidão a Deus por tudo que eu venho sendo, porque eu não parei por aqui, eu venho sendo. Eu vou pra caramba, eu vou pra onde Deus quiser. E vou sem medo. Eu troco medo. Tem aquela frase, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu não tenho esse medo. Medo só de Deus. Eu tenho Deus. Medo Eu tenho só de Deus. Eu tenho Deus, Camilinho. Eu vou à luta. Bartô, eu vou à luta. É isso aí. Você fala assim, o caminho é esse. Se eu olhar assim, der uma olhadinha pra cima, se eu sentir que Deus está fazendo assim, dar uma piscada, pode ir, eu vou. Eu vou. E que se dane o mundo. Eu vou. E vou verdadeiro. Cuidado, porque eu vou verdadeiro. Eu não vou de mentira. O dia que eu estiver no palco, eu falo isso, tá? Aqui tá escrito. É no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. E no palco, me perdoe. Aí me perdoe, ali o negócio é seríssimo pra mim. Ali é seríssimo. E é encarado com muita responsabilidade. Quando né? as pessoas vão no teatro me ver, me assistir, eu tenho 44 anos de teatro. Muita gente vai me ver pela primeira vez e fala, cara, eu não sabia. Eu falo, eu sei. Eu sei que você não sabia. Porque só vindo aqui me ver no palco é que vai me conhecer. É. Porque eu faço questão de ir no palco, a pessoa que está na plateia e fala, esse cara não pode ser diferente disso que ele está falando. Porque no espetáculo Eri Pinta Johnson Borda, dirigido pelo saudoso Roberto Talma, e talentosíssimo e mestre,
Tem um momento que eu me ajoelho e converso com Deus. E é uma comédia. É uma comédia. Mas pra você não é. Pra mim, naquele momento. Não, naquele momento não. É. Aquele momento é um momento onde eu me ajoelho, converso com Deus e quando eu paro de conversar com Deus, é um momento dentro do espetáculo, dentro de uma comédia, eu separei um minuto para conversar com Deus. Por quê? Porque eu combinei com Deus que eu, independentemente de religião, respeito todas, inclusive a minha, que é a minha religião é Deus, eu combinei com ele. Em algum momento da minha vida, eu vou falar muito do Senhor para muitas pessoas, sem que para isso eu tenha uma religião definida. Porque é verdade, eu não tenho religião. Ou melhor, eu tenho sim. Deus. Meu Deus. O Senhor sabe que eu já passei por várias religiões. Mas a minha fé no Senhor sempre esteve e está em primeiro lugar. Em 1999, quando o Senhor levou meu pai, e foi justamente no Dia dos Pais, eu chorei muito. Mas eu não o questionei. Alguns anos depois, em 2003, foi a vez da minha mãe. Aí, junto com ela, foi embora a metade da minha alegria. Mas por ela, eu voltei a ser feliz. Só quem não tem o pai e a mãe ao lado sabe exatamente o que eu sinto. Mesmo assim, meu Deus. Mesmo sem os meus pais ao meu lado, eu te amo. Eu agradeço por tudo. Amém. Aí eu volto a fazer comédia. Depois disso. Mas quando eu vou levantar para falar, por falar em Deus, agora vai ser um Deus nos acuda, porque eu vou na plateia e não vou aliviar ninguém. O público, muitos estão enxugando as suas lágrimas. Aí você inferniza como você inferniza o Camilo Cristófaro. Exatamente. Não tanto, porque aqui, gente, eu estou falando, vocês repararam, Bartô reparou que tem uma sensibilidade. Eu estou aqui fazendo uma oração, eu estou aqui no momento delicado, momento de emoção, mas ele fala 4 anos depois. Ele tem que falar. Na verdade é o seguinte, o problema do Camilo é a oratória explicativa. Ele tem que acabar com exatamente. Isso. Eu já presenciei isso, entendeu? Várias vezes. Não, tem uma cena que essa jamais eu vou explicar. Aliás, consegui contar direito, eu vou tentar me fazer entender. Dentro de um supermercado, ele fazendo um regaço por causa de um determinado produto. Aí ele vira, olha pra rua e fala que aquele cara estacionou do jeito errado. Eu olhei e falei, não é possível. O cara que fica tomando conta da vida dos outros. O Camilo fazendo um regaço por causa de um troço, tá certo que ele tinha razão. É muito difícil. Aí ele para no meio dessa briga e vai corrigir o cara que tá na rua. Não é possível, né? O que o Bartô tá dizendo? Há um tempo atrás, algumas pessoas vão se lembrar, você tinha uma promoção de tal supermercado. Então você anunciava o óleo, o azeite andorinha a R$20, certo? Você chegava lá no azeite andorinha, o cara escutava para você, acabou. O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Que na falta do produto anunciado, você tem que entregar para o consumidor um de igual ou maior valor, nunca de menor valor. Então você tem que pegar o galo, você tem que pegar os azeites que se comparam ou mais caro. E eu faço isso. É verdade. Eu chego e digo para a pessoa, um dia eu tenho uma promoção, eu estava com a minha esposa, uma promoção de cerveja, e eu não tomo, eu não bebo, e eu ia levar para umas pessoas de presente, a Skol. Aí o cara que se me colocar a cerveja, não, é um pacote por pessoa. Falei, onde que tá no Código do Consumidor que diz isso? Foi o Extra de São Caetano. Eu cheguei lá num dia especial do Roberto Carlos, estava na Rádio Gazeta, 6 horas da tarde, eu saí de lá 9 horas da noite. O gerente foi preso, foi todo mundo preso. Eles quiseram me dar quantas caixas queria. E ainda me abriram. Não é isso, não é o Camilo que é diferente, é o consumidor que tem que entender que o direito é dele. Mas poucos conhecem. Mas então, quando o consumidor chega, que eu chego assim na gôndola, e eu vejo o senhorzinho, a senhorzinha falar, ih, acabou. Falei, senhora, se acabou o tio João, a senhora pega o arroz Camil. Mas não pode. Pode, senhora, é o Código do Consumidor.
A senhora tem o direito de levar de igual uma... Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer. E eu carrego o carrinho Cara, para uma doação, por exemplo. E é sensacional. E sabe por quê? O Camilo, quando ele entra com essa tal... E essa frase dele é espetacular. A sua verdade é a minha verdade. É o que ele exerce realmente na rua com relação às verdades que as pessoas normalmente não utilizam. Sim. E é muito bacana isso. Eu já vi cada embate do Camilo sensacional. Porque no final das contas você não tem para onde correr. A verdade é a verdade e ela prevalece. E é aquilo que você está dizendo. A tua verdade com relação a Deus ninguém tira. Não. A sua verdade com relação a Deus, ele mais do que ninguém sabe. Então as pessoas, quando olham para o Eri e vê exatamente isso, essa sua verdade, elas acabam de conhecer aquele Eri que elas viam só na Rede Globo. Sim. Esse Eri Johnson, que ela se surpreende e fala, meu Deus, ele não é só aquilo, ele é muito mais. Amém. E eu acho que daí que as pessoas acabam te adorando cada vez mais. Porque você realmente, quando você fala do teu espetáculo e você mostra isso para as pessoas, é exatamente o que todo mundo quer. As pessoas querem a verdade do Camilo, até porque, por ele ser político, essa cobrança é muito maior. Mas aí eu viro briguento. Ah, não, mas o bom disso é ser briguento. É melhor ser briguento que ser ladrão. Tá certo ou não? Pô. É muito melhor ser o Eri Johnson com a verdade dele do que ser o cara que tenta ser o bonitinho, que é só representação de bonitinho. Agora eu não sei se eu tô certo. Eu sei que a verdade é uma só. As versões são muitas. Certo? Sim. A verdade é uma só. Sim. A versão são muitas. Sim. Tá? Inclusive no caso do assassinato da Daniela Pérez, a mãe fala isso. Que a verdade é uma só. Quem matou ela foi o canalha com a mulher. Isso. Agora, a versão são muitas, que ela provocou ele, que ela provocou a menina. Na verdade, é uma só. Ele matou ela. E não existe motivo para matar alguém. Não. Se o marido não gosta da mulher, por que ele planeja a morte da mulher? E se a mulher não gosta separa. Agora, no caso Nardoni, que a gente tá vendo, ele sai agora das saidinhas e vai agora sair. Porque no Brasil, você é uma pessoa que eu até depois quero te perguntar um bate-bola com você das pessoas que você admira, né? No Brasil é tudo meia verdade. No Brasil o problema é da meia verdade. O Brasil tem esse problema de você não sabe. Quando você fala, peraí, eu acho que o Ayrton Senna é um dos 10 maiores pilotos da história, mas eu não gosto do Ayrton Senna. Puta merda, querem te matar. Gente, respeite a minha opinião. Eu sei que ele é um dos melhores, mas eu não gosto do Ayrton Senna. Você entendeu o que eu estou querendo colocar? Claro. É a mesma história assim. O Messi. O Messi é um dos 10 maiores jogadores da história. Mas eu não estou dizendo estou dizendo que a gente, numa discussão, eu não gosto do Messi. Não, você tem que gostar. Você tem que gostar. Mas então isso daí, Camilinha, é o que você falou no começo, é o respeito. O problema todo é você respeitar, mas respeitar de verdade. Porque quando você fala do Messi, por exemplo, se eu não concordar, no caso eu concordo, e concordo também com o Ayrton Senna, mas se eu não concordasse, eu tinha que ter, pelo menos, o respeito. O respeito, a opinião é sua. Quem você gosta? Você gosta do Roberto Dinamite? Você gosta de tal? Gosto. Então tudo bem. Ok. Você acha ele melhor? É a tua opinião. Exatamente. Tua opinião. Mas sabe o que acontece? Eu acho que nós fomos educados, nós não, mas a maioria, educada de uma maneira diferente. A sua opinião é que prevalece. Não é. A sua prevalece para você. Pra você. É sua. A sua opinião prevalece para você. E a minha é para mim. Então, como é que a gente vai dialogar? A gente vai dialogar no respeito. Eu vou respeitar. Pode falar meia hora da sua, porque a sua é sua. Eu tenho que ouvir, porque de repente, com o respeito que eu tenho em ouvir a sua versão, posso até vir a modificar alguma coisa, acrescentar na minha. Porque eu estou aqui para aprender, eu não nasci pronto. E, obviamente ninguém. Então, se você tem um respeito, você tem ouvido, eu falo isso para quem está começando na arte, em qualquer coisa na vida. Cara, é importante falar, mas ouvir é fundamental. 2 ouvidos e uma boca. É fundamental. Eu já tenho 2 bocas e um ouvido, né? Mas você é porque você tem uma Camilinho, para quem não conhece, diariamente, o Camilinho tem uma necessidade da verdade que não me assusta.
Pelo contrário, me aproxima. Eu gosto de gente verdadeira. Eu gosto de gente que fala. Fala. Porque tá falando a verdade. E tá saindo de verdade. Mesmo que você esteja errado, você tá sendo verdadeiro com você não tá mentindo. Pelo menos com a opinião própria, né? Claro, depois você pode mudar. Mas você não estava sendo falso, você estava sendo verdadeiro. Exatamente. E a gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar o momento da verdade do outro. Porque não existe verdade absoluta durante a vida inteira. Não, cara. Eu tenho uma opinião hoje. Posso mudar. A minha opinião posso- sobre você. Posso. Você falou pra mim. A minha opinião sobre você. Mas Quando eu conheci você, a minha opinião sobre você mudou. Existe 10.000%? 10.000. Eu achava o Hélio que um cara metido, um cara de TV. Quando eu conheci o Hélio, eu tomei uma trombada. Sabe aquele choque, aquela trombada? Mas Entendeu? Já o Edmundo é exatamente uma pessoa, só que ele é tímido. É muito O tímido. Edmundo é tímido, ao contrário, o tímido anda ao lado do arrogante. Muitas vezes. Exatamente. Dependendo do olhar, né? Exatamente, mas eu conheço ele graças a você, ele é uma pessoa maravilhosa. Então é o que você está colocando. Então, se nós tivermos, gente, é fundamental, cara, é fundamental respeito. O respeito é fundamental, respeita o tempo do outro. Porque se você quiser comer uma goiaba gostosa, só vai comer essa goiaba gostosa se tiver no tempo de goiaba. Tudo é uma questão de tempo, respeito. Eu quero comer essa goiaba antes. Cara, respeita o tempo dela amadurecer. Mas só que, infelizmente, Hélio, o que está acontecendo hoje em dia, com essa polarização de questões do que eu gosto desse, eu gosto daquele, acabou virando uma certa cultura entre as pessoas. As pessoas hoje, para se impor, elas têm que defender uma bandeira. Elas têm que levantar alguma bandeira. E levantando algumas bandeiras, ela não tem a visão contrária. Então, hoje, infelizmente, você tem que provar naquela frase 3 ou 4 vezes a mesma coisa para que as pessoas possam entender que não existe o que você acabou de falar, a verdade absoluta a vida inteira. Então, a polarização da informação está cada vez pior. E eu acho que é por isso que tem que existir podcasts como esse, bate-papos como esse, informações como essa, porque as pessoas comecem a olhar de uma outra forma as bandeiras que são levantadas, que normalmente essas mesmas bandeiras caem por terra. Então vamos dizer o que ele falou pra mim, o Eri, antes de chegar aqui. Ele falou assim pra mim, Camilinho, eu não quero mais participar de podcast, porque o podcast você acaba se sentindo de tirando uma pessoa de um lugar para trazendo para falar com você e acaba sendo uma entrevista. Aí eu falei, Eri, o nosso podcast é um bate-papo nosso, meu. É Sim. meu, do Bartô, é nosso. É isso aí. Aí ele falou, puta, gostei. Gostei, porque é uma coisa nossa. Você não precisamos chamar ninguém para fazer o nosso podcast. Exato. Nosso podcast é nosso. Que nós estamos... Então, é aquela história que eu comento. Até eu mostrei um pedaço do nosso podcast. O problema hoje da internet, meu queridíssimo Eri, é que era uma lata de lixo. A internet virou uma lata de lixo. Você hoje é Deus, amanhã você é o diabo. Entendeu? É lógico que a gente não está generalizando. Mas a internet hoje é um grande problema. Hoje é uma coisa do jeito que você se expõe. Mas você, desculpa te cortar, Camilinho, mas você, por exemplo, não tem menor possibilidade de mudar a sua personalidade. É que a tua sensibilidade já pegou porque você é um homem da comunicação. Então vamos lá. Quando eu critico as ciclovias da cidade, porra, Camilo, mas você é contra a bicicleta? O que tem a ver eu dizer que uma ciclovia atrapalha o motorista, atrapalha o morador, atrapalha o comércio, atrapalha a movimentação na cidade, atrapalha o pedestre e ninguém usa? Tem lugares que você pode ficar 24 horas. Sabe quem vai passar na ciclovia? Meu querido Eri. Vai passar um cara puxando um carrinho de sucata ou um motoboy cortando o caminho. Essa faixa azul é espetacular para o motociclista, porque tem agora o lugar dele. Então eu sou contra a ciclovia. Eu não posso ter a minha opinião que a ciclovia tem que ser segregada.
E não é porque você é contra a ciclovia que eu tenho que ser. Mas eu não sou contra, eu sou contra o modo que estão fazendo as ciclovias. Então, você sendo contra o modo que estão fazendo, eu tenho que respeitar a sua opinião em relação a isso. Aí você diz assim pra mim, o Eri, o dono da esfirraria. Pô, vereador, colocaram uma ciclovia na porta da casa da minha mãe tem 88 anos, ela tem que parar o carro no meio da rua pra descer com a cadeira de roda pra entrar em casa. Ô, vereador, meu movimento no açougue caiu 60%, porque o Jânio dizia o seguinte: quem não tiver estacionamento nessa cidade, fecha as portas. Se você não poder parar na porta da pessoa, Eri Johnson, meu querido, você vai embora. Você vai para outro açougue. Você vai para o supermercado. Aí os gigantes prevalecem, porque eles têm estacionamento. Entendeu? Então, quando eu disse que se o presidente Bolsonaro for preso, ele faz mais de 200 deputados federais. E ele faz 2/3 do Senado. Por quê? Porque ele vai acontecer a mesma coisa do Bin Laden. Aí vão falar, o Camilo tá comparando o Bolsonaro ao Bin Laden, que é um terrorista. Não! Quando os Estados Unidos, através de um agente com 2 meses de CIA, uma mulher pega o caso Bin Laden e descobre onde está o Bin Laden, ela foi desfeita por diretor da CIA, por chefe da CIA, por assessor do Obama. Foi tirado um sarro dela. Quando eles capturam Bin Laden morto, eles pegam e desaparecem com o corpo. Por quê? Para as pessoas entenderem. Porque seria um lugar de oração se ele fosse enterrado. Era um mito enterrado para os muçulmanos, para as alas terroristas, para Al-Qaeda. O americano desapareceu com o corpo. Ah, mas você está comparando o Bin Laden com o Bolsonaro? Não. Se o Bolsonaro for preso, ele faz o que ninguém fez na história. Mas por que ele seria preso? Não, eu tô dizendo que toda hora aparece na mídia que ele vai ser preso, vai ser preso. E toda hora se desfaz. Desfaz porque eles próprios recuam. Entendi. Porque sabem que ele preso é mais forte do que solto. Ele, como cabo eleitoral, é mais forte como candidato. Entendeu? Aí você é bolsonarista. Gente, é uma opinião do Camilo Cristófaro. Como a gente tem que respeitar que o Lula é um monstro politicamente. Um homem que foi presidente 3 vezes, 5 vezes. Fez a Dilma 2 vezes. 3 ele, vão dizer que ele é o quê? Ah, o Camilo é PT. É isso que as pessoas têm que entender, que tem que olhar as pessoas, entender as pessoas. É o que eu falei do Ayrton Senna. É o que eu falo do atual da Fórmula 1 aí, o que tá correndo. Eu não gosto dele. Eu não gosto do atual. Mas ele é um monstro, moleque, com 23 anos. Até esqueci o nome dele. Schumacher? Não, Lewis Hamilton. Hamilton é um monstro. O atual que tá na... É um nome que não guarda. O da Red Bull. Vou te falar a verdade, depois que o Senna parou, eu parei junto. Não, eu continuo, meu ídolo é o Schumacher, o Hamilton é um monstro. Gosto do Schumacher, gosto do Massa. É um grande piloto. Alan Prost, que eu não gosto, um monstro. Jack Stewart, um monstro. Parei. Nelson Piquet, um monstro. Agora, nós temos que entender que tem a nossa opinião. Quando eu falo do Bolsonaro, quando eu falo do Ayrton Senna, quando eu falo do Lula. As pessoas têm que entender que tem a minha verdade. E tem a verdade também. Tem a verdade sua, a verdade minha e a verdade verdadeira. Concorda comigo? Sim. Existe uma verdade verdadeira. A verdade de cada um. O que você está usando é um microfone. Quem vai dizer que não é um microfone? Sim. É um microfone. Não é um microfone, é um mega eletrostático, não sei o quê. Não, é um aparelho que você traduz sua voz. Tá. Cada um tem sua voz. Tá, Camilinha, agora vamos voltar para cá, porque agora, né, porque eu vim aqui para falar. Então, o que acontece, Bartô, meu querido? O Camilinho, quando ele me chamou, ele falou, a gente vai bater um papo. E quando eu falei, Camilinho, eu vou te falar uma coisa, podcast é chato, porque a gente depende sempre do convidado. Ele falou, não, lá não. Falei, não, como é que você tá fazendo? Ele falou assim, lá sou eu e o Bartô e eu,
e a gente fala sobre temas. Bate-papo. Bate-papo. Aqui só faltou ter uma rodada de cerveja e um petisco no meio. Não bebe. Não bebe. Não bebe. Graças a Deus. Mas você, Porque se bebesse, a gente já tá na delegacia toda semana. eu não tenho dúvida Não disso. tenha dúvida disso, entendeu? Mas você gosta de uma cerveja gelada. Mas eu adoro. E cadê? Não, mas aí que tá, porque por ele não beber, a gente tem que respeitar agora. Ah, garoto! É sobre isso. O assunto veio para isso. Você entendeu? Em casa, no escritório, no carro, o grande barato é o respeito. Porque se você está num programa, se você está num bate-papo com um amigo, e aí o amigo não bebe a cerveja que você, Bartô, gosta, fala, por quê? Pra quê? Aí entra pra quê? Qual é o intuito? Pra quê Pra quê, que eu vou beber agora se a gente tá batendo um papo com uma pessoa que não bebe? Não precisa. Então é questão de respeito. É respeitar o gosto, a opinião. Com respeito Olha, gente, com respeito, com todo respeito, é impossível você não ser feliz. Exato. Com respeito, Não, e não conseguiu posições e colocações, né? Eu vou falar, tava com ele na padaria, eu falei pra ele que o meu quarto zagueiro da seleção de todos os tempos é tal. Ele pega o telefone e liga pro quarto zagueiro. Pá! liguei. Não, a Coelho não dá pra brincar. Cara, é o eu falei seguinte, do Eduardo Lages, do Roberto Carlos, ele liga pro Eduardo Lages. Olha, você tá falando bem do maestro. Não, mas o é maestro. Só um minuto, eu falei o pra ele. bacana do Eric é o seguinte, você não pode brincar porque ele tem um mundo no telefone dele. Ah, o pessoal tá aqui, né? O pessoal... Não é ter o mundo, atendem ele. Não, o mundo tá no Diferente. telefone dele. Aí é impressionante. ele liga pro Ricardo Rocha, pronto. Falamos em cerveja, Pra mim, veio água. Pra mim, um dos maiores quartos zagueiros do mundo. Aí liga pro Ricardo Rocha e fala assim, Ricardo, eu tô aqui obrigado. com o Camilinho, amigo meu de São Paulo, e ele tá falando da seleção dele de todos os tempos. E te incluiu. É lógico, porque a minha seleção de todos os tempos não consta Pelé. Não adianta Pelé. Pelé, Roberto Carlos, Silvio Santos, não tem que constar em nada. Essa gente não conta, né? Não, isso aí É outra palavra. não adianta a gente querer falar. É Coca-Cola. É Coca-Cola, não tem que participar. Não. Entendeu? Então vamos lá. Aí eu pus meu time. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Ricardo Rocha, Júnior, Mauro Silva, Falcão, Sócrates e Zico, Ronaldo e Romário, técnico Tele Santana. Ele começou a me Comissão criticar. técnica, vai lá. Comissão técnica, Tele Santana, Preparador diretor de físico. futebol, Filipão, e Moraci Santana, preparador físico. Aí ele, mas o Moraci tá velho. Eu falei, a minha seleção não é de agora. É a daquela seleção- época. Da seleção, não, também não é tão época, porque o Ricardo Rocha parou outro dia, Leandro e Júnior tá aí, Mauro Silva. Pra mim, a minha opinião é essa, seleção. E o Tele nessa seleção coloca Júnior, na seleção do mundo do Tele tem Júnior, Leandro e Zico. Na seleção do mundo do Tele Santana, que é o maior da história. Tem. Entendeu? Tele tem, de todos os tempos. Aí ele começou a me criticar, ele liga pro Ricardo Rocha. Aí eu liguei e falei o time. O que o Ricardo Rocha respondeu? Que foi sensacional, não é cachê. Não, mas essa seleção, você tem que pagar cover artístico. Que, aliás, um beijo no seu coração, amo o Ricardo Rocha, realmente, um xerifão, um cara maravilhoso. Caráter, né? Maravilhoso. Caráter, Ele jogou caráter, muita bola, realmente, muita bola, o nosso xerife. Mas mais do que bola, cara, ele é um cara sensacional. É isso que um vale. cara sensacional. Não há uma pessoa que não goste dele. E quando ele faz, cara, quando a gente tem tempo lá no Rio para bater um papo, é um pernambucano, ele é um pernambucano que se tornou brasileiro, né? Porque não é porque ele tá morando no Rio de Janeiro que se tornou carioca. Ele é um tremendo brasileiro. Ele leva a alegria dele para qualquer lugar. Eu falo isso para ele. Ele deveria estar sempre no ar. Porque gente que fala a verdade, gente que fala a verdade com humor, né, com uma certa ironia, como o próprio Ricardo Rocha, tem que estar no ar. Tem que estar levando alegria, tem que estar levando bom humor, porque a gente precisa disso. Falar em bom humor, como é que o Romário fala? Meu lugar. Eu fico feliz porque tu me botou na parada. Que se eu não tivesse essa seleção, falando sério, Camelinho, se eu não tivesse essa seleção com Mas todo Romário, respeito, você é melhor que o Messi? muito. Você é melhor que o Cristiano Ronaldo? Porra, claro, Você é melhor que o Maradona? sempre. Aquilo, então, o que eu acho mais louco é que o Romário... Sempre. Essa Quando foi eu, ótima, quando eu encontro o Romário, ele fala, e aí, Romário? Eu falo, qual é? Ele fala, pô, alguma novidade? Eu falo, não, porra, nenhuma, parei de jogar. Eu sei, mas vem aí lá no Senado. Naquela porra lá, eu tô indo lá. Eu preciso contar do Zezé de Camargo aqui, porque foi ótimo. Eu não vou negar, Eu tava com o Zezé de Camargo numa sala, batendo papo, eu e ele.
Ele foi num lugar, e eu tava junto com ele. De repente, Moacir é o nosso comandante aqui do podcast. De repente entra um cara cantando o Zezé de Camargo. O Zezé fez assim, ó. O Zezé não enxergava, sabe que ele não entendia nada? Esse aqui entra cantando o Zezé de Camargo, sensacional. Que eu sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu queria falar com o rei Roberto Zezé. Carlos. Rei Roberto Carlos. Momento maravilhoso, obrigado. Tanto amor, né, bicho? Momento. Camilinho, obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, vai. E você sabe que eu conheci o rei, né? Conheceu? Não, quase desmaiei, né? 2009. Fui 2009. entregar o título cidadão paulistano pra ele de 69 da Jovem Guarda. Meu amigo Eri, quando esse homem sai do elevador, a áurea em torno dele, mas a simplicidade dele, ele me agradecendo, falando, você tá brincando, né? O Roberto pra mim é uma coisa, Um maior artista da América Latina, né? é um dos grandes presentes que Deus me deu. Ô, Eri, para as pessoas entenderem a sua profundidade com o Roberto Carlos, há quanto tempo você faz os shows do Roberto Carlos? Projeto nos navios tem mais de 10 anos. 10 anos. Vai completar 11 anos, que eu sou mestre de cerimônia do Roberto no navio, abro a entrevista coletiva, faço o karaokê de Arromba, né, com o maestro Eduardo Lage e orquestra maravilhoso. E a orquestra do Roberto, e aí a gente tem a oportunidade já nesses anos de bater muito papo no camarim, em cena também, no palco a gente bate papo sem ninguém nos ouvir. E sempre você conquistou, nada empurrado por ninguém. Não, foi ele que quis, foi o Roberto. É tudo o que ele quer. Roberto Carlos é o que ele quer. Na verdade ele aceita várias sugestões. Seja dele. Não, é porque assim, quando sugeriram alguns nomes para não substituir, porque é insubstituível, Miele foi um Meu Deus. showman maravilhoso. Meu Deus. E o Miele era Senhoras e senhores, com maravilhoso. vocês, Roberto Carlos. É demais, né? E o Miele era o mestre de cerimônia do Roberto, né? E aí ele faleceu e o Roberto, aí levaram alguns nomes pro Roberto, casais, inclusive. E aí o Roberto falou, não, bicho, eu quero o Eri, né, bicho? O Eri Johnson. É o Eri, né, bicho? Aí os caras, todo mundo, o Eri Johnson, bicho, o Eri, eu gosto do Eri, né, bicho? Ele gosta de mim, né? Aí todo mundo, cara, a gente não pensou no Eri, mas eu pensei. Então, eu disse que eu ia falar Mas com eu pensei. Eu disse que eu estaria com você hoje aqui. As pessoas me perguntaram assim, Camilinho, pergunta pra ele certas coisas aqui. Então eu queria fazer um bate-bola com você. Até porque eu tô de bola. Como diz a gigante Marília Gabriela. Maravilhosa. Monstro Marília Gabriela. Cantor. Roberto Carlos. Jogador. Ih, agora é confuso. O Edmundo, ele, por eu ser vascaíno e nós sermos irmãos, o Edmundo, pra mim, sem dúvida nenhuma, é Edmundo. O maior jogador que você viu jogar. Não. Não, o maior. É fogo, né? Porque eu joguei pelado. Tira Pelé. Não. Eu joguei pelado. Tira Pelé da Não, vida. Pelé não conta. Pelé não conta. Não deu nem ter falado do Roberto, né? Mas falou do Roberto. Tá. Fala. Porque, na verdade, eu joguei pelada com o Zico. Joguei pelada com o Roberto Dinamite. Joguei pelada com o Romário. Edmundo. Denilson. Ronaldo Deus. Fenômeno. Neymar. Essa galera. Mas daí eu. essa Desculpa, galera- com todo o. Não, deixa eu ficar. Essa galera é muito. Assim, porque Responde, jogador. eu gosto mais do Ronaldinho Gaúcho. Ator. Chico Anísio. Não, Ator. humorista. Ator. O Chico Anísio, pra mim, foi um dos maiores atores Monstro. do mundo. Monstro. Do mundo. Até porque ele Comédia. tem 180 personagens. Não, 200. 232, se eu não me engano. Caraca. O Chico Anísio é um dos maiores atores do mundo. Porque o grande ator, ele te emociona, ele te faz rir, ele te faz pensar. O grande ator, ele te leva para qualquer lugar. Atriz.
Glória Pires. A minha também. E o Glória ator Tony Pires. Ramos. Tony, brilhante também, mas, Monstro. mas o Chico, hein? Não, o Chico é o maior humorista da história do... E a Globo deu um presentão pra Você ele. lembra que o Chico acabava o programa dele, um dos programas dele, que ele acabava com aquele profeta? Sim. Seríssimo. Ele é uma lição Mari- de vida. Não, aquilo era sensacional. Aquilo Ele é ali lição de vida. não é para qualquer um. Exato. Porque aquilo ali, bicho. E uma vez quando ele foi. A primeira vez que ele me viu no teatro foi numa uma comédia chamada Meu Primo Walter. Foi a primeira comédia que eu protagonizei na minha vida. Ele não ria. O Chico Anísio estava na terceira fila, ele só ficava olhando assim. Dá um pânico. Assim. O povo caindo de rir, caindo de rir. Foi num sábado. Depois ele foi pro camarim, falou com as atrizes, falou comigo, falou com o Paulo César Grande. E aí voltou pra mim e falou: Você, eu quero falar amanhã. Falei: Beleza. De você eu quero falar amanhã. Depois vocês dão um Google, pega no. O Chico Anísio falando de Jerry Johnson no programa do Faustão. Legal. No dia seguinte ele foi pro programa do Faustão e aí falou de mim. Falou pro Brasil ouvir. A partir dali, eu tive uma responsabilidade muito grande. Que não era mais atuar como eu estava atuando. Era atuar em cima do que o Chico Anísio falou de mim. Que era uma plataforma Que espetacular. aí me botou em outro lugar. Exato. Botou num lugar que eu falei, agora a responsabilidade Agora pegou. triplicou. Porque eu senti que as pessoas iam ao teatro assistir aquele cara que o Chico tinha falado. E eu já era conhecido, porque eu fazia o papel do Lulu. Lulu era um enfermeiro de dia e um gay maravilhoso, coreógrafo à noite. Aliás, um dos melhores papéis da sua vida. Uma foi coisa que um papel- marcou. Esse personagem, o Lulu, eu lembro da primeira aparição, estávamos em casa, meu pai, eu falo isso no Eri Pinta, meu pai na sala, minha mãe, meus dois irmãos, pá, e a primeira aparição, meu pai Militar. severo, olhando pra televisão, esperando o filho aparecer, apareceu. Gente, pelo amor de Deus! Eu quero todas vocês, meninas, chiquérrimas em cima de um salto 15. Pode sofrer, mas sofre chique, tá? Pra cima. Olhei pro meu pai, ele olhou pra mim. É pra isso que você foi pra Ele televisão? falou, tu acha que isso vai dar certo? Falei, rapaz, o senhor vai se acostumar, isso aí é personagem. Ele no coração. Aí ele, Vasco, eu sou Vasco. O Vasco, ele é um negócio muito sério na minha vida. O Vasco é muito sério na minha vida, porque eu morava Só em São seus Cristóvão. olhos já tá Eu dizendo. morava em São Ele fala Cristóvão. muito com emoção. Exato. É quando É a flor da pele, né? Porque o Vasco, cara, assim, eu não consigo me imaginar sem o Vasco. Por quê? Eu cheguei no Vasco, eu tinha 6 anos. Então, eu aprendi lá no Vasco um monte de coisa, cara. Eu aprendi, além do esporte, eu aprendi o respeito, aprendi a socializar, eu aprendi a ter certeza absoluta de que aquilo ali era mais do que um clube para mim do coração. Aquilo ali foi uma escola para mim. O Vasco, eu entro lá no Vasco e falo, cara, que coisa louca que é isso aqui. Que faz parte da minha vida, né? Ali eu aprendi a jogar bola, ali eu aprendi que não era só com a esquerda, era com a direita. Mas aí eu falei, não vou aprender com a direita não, porque a esquerda é boa pra caramba. Aí eu aprendi a soltar pipa, aprendi a rezar coletivamente, aprendi a ser coletivo, que é muito difícil, principalmente no futebol, qualquer esporte coletivo. E aí o teatro veio para minha vida e eu levei muita coisa do Vasco pro teatro. Muita coisa, muita coisa. O teatro me ensinou coisa pra caramba, mas o Vasco, Bartô, fui no Vasco. Eu acho que o Vasco, não tenho certeza, o Vasco me ensinou a ser muita coisa do que eu sou hoje. Muita coisa do que eu sou hoje. O Vasco pra você foi a rua pra muita gente. Mas a rua Porque também a rua tinha. ensina, né? Mas Muita a gente coisa. tinha rua. Aham. Lá em São Cristóvão a gente tinha rua. Tanto que lá na Rua Argentina tinha um campo, que esse campo era um terreno.
Nós jogávamos pelada lá. Só que eu ia andando pro Vasco. Eu era sócio-atleta do Vasco e pulava o muro do Vasco junto com os meus colegas da rua, meus amigos, que eles não eram sócios do Vasco. Aham. E eu pulava o muro do Vasco, sendo sócio-atleta, para pular o muro com a galera. Pra fazer parte daquilo. E isso fazia parte. Um dia me pegaram pulando o muro do Vasco e um diretor qualquer, um moleque, ele falou, por que você está pulando o muro se você é sócio, atleta, você é atleta do Vasco? Eu falei, porque a galera não é sócio-atleta, só eu que sou. Então não dá para eu entrar pela porta, que se eles vão pular o muro, eu pulo junto. E esse diretor, cara, ele falou para todo mundo o que eu tinha feito. E falou para todo mundo, porque, pô, tinha 12 anos. E falou para todo mundo que eu tinha feito. E falou, e aí, a partir daí, não é tão distante da idade, mas como é que é louco isso? O Paulo Agione, ele sabendo disso, ele era do Vasco, ele sabendo disso, falou pro seu Carlos, que era nosso treinador do futebol de salão. Aí seu Carlos falou assim, eu quero que você fale para todos os atletas o que você fez e por que você fez. Se fosse hoje, seria. Imagina. Se fosse hoje, Seria seria. condenado. Aí eu falei para todos os atletas o que eu fiz. Aí o seu Carlos falou, que era o nosso treinador, falou, ó, é assim que vocês têm que jogar. É desse jeito que vocês têm que jogar. É pulando o muro junto com quem não tem condições. Então aqui, olha como é que é louca a vida, né? Olha como é que é. Então aqui dentro, quando vocês entrarem em campo, muitas vezes o colega não vai ter condições de voltar. Volta por ele. Olha isso. Olha para onde ele levou Olha para onde isso. ele foi. Olha para onde ele foi, seu Carlos. Eu falei, cara, ficamos todos nós olhando. Ele falou assim, porque se você tem condições de fazer, os seus colegas não têm, você tem que estar junto, porque é grupo. Olha que loucura, bicho. Nunca mais esqueci isso na minha vida. E é fato. Se você não tem condições, eu tenho que te ajudar. Exato. E eu já vi atores, atrizes, em cena com uma voz boa, projetando, mais do que o colega que estava com a voz mais ou menos. Eu já vi isso. E ele nunca retroagiu para se Pô, falar cara, o outro. se a tua voz está pequenininha hoje, eu vou colocar a minha do tamanho da sua. Isso. Porque generosamente essa cena vai ficar bacana. Se eu tô sentindo que ele tá rouco, que não tá jogando a voz, eu também aqui no teatro, também não vou jogar não. A minha voz vai ficar do tamanho da tua. E eu falo antes. Claro, eu falo antes. Mas aquilo ali que eu fiz, Camelinho, Bartô, eu fiz intuitivamente. Involuntariamente. É, né? eu fiz porque era da minha personalidade fazer. Da minha personalidade pular o muro junto com a galera. E aquilo virou um exemplo pra gente absurdo. E seu Carlos falava que era campeonato carioca, né, de futebol de salão, que não era futsal. Então ele falava quando sentia que o time tá, olha o muro, olha o muro, Virou um. olha o muro. Olha que louco E isso. o Olha que maluco. o Roberto Dinamite já estava. Roberto Dinamite era o Roberto Dinamite. Não, não. Mas ele já estava, você com 12, ele já estava no. Ele já estava no juvenil. Juniores, né? Ah. Juniores. Não era um monstro. O Roberto sempre foi artilheiro. O Roberto nunca foi um Zico. Nunca foi um Zico. Quer dizer que é monstro. Mas o Roberto sempre foi um artilheiro absolutamente incrível. Incrível. Batedor de falta, incrível. Eu cheguei, graças a Deus, cheguei a falar sobre isso pro Roberto. Roberto, você batia falta. Quando você ia bater falta, Roberto, você pegava a bola, ele pegava a bola e rindo. Lembra? E rindo. Rindo pra bola. Isso me dava, eu falava pra ele, isso me dava uma tranquilidade. Porque você pegava a bola rindo, eu falava, ele tá tranquilo. É gol. E era praticamente gol. Ela não cometa, né? Pô, era gol, porque ele pegava a bola rindo, ia bater a bola rindo. E quando eu fui pro campo, quando eu fui com 14 anos, eu fui pro campo, pra ponta esquerda. Eu vi esses caras treinando, eu falava, cara, eles não estão treinando. Eles estão jogando Eles estão sério. jogando. Ali eu entendi que com talento, e aí Edmundo é brilhante, com talento, todo mundo tem ali, né? Tá todo mundo ali. Onde é que você vai ganhar titularidade?
muitas vezes, na maioria das vezes, é quando você estiver atuando. Onde é que você vai atuar? No treino. Porque muitas vezes o jogador, o ator, o funcionário, não vai atuar aqui do jeito que ele deveria. Ah, vou lá bater cartão. Ah, vou lá trabalhar. Vou lá não sei o quê. Uma obrigação. Ali, quando eu olhei para que eu tinha 14 anos, quando eu olhei para aqueles caras, eu falei, cara, eles estão lutando como se fosse um jogo à vera. E era. Porque estava tentando, e Edmundo, repito, de todos os amigos que jogam bola, que jogaram bola, Edmundo, posso falar aí sem problema nenhum, é o que mais amava treinar. Que coisa, né? Amava treinar. Edmundo, várias vezes viramos noite juntos e ele falava, irmão, vai comigo pro treino. Vamos embora comigo pro treino. Chegava no treino, Palmeiras aqui. Meu irmão, treinava sem roubar, treinando. E aí hoje você pergunta para Edmundo, por que você gostava tanto de treinar? Ele falou, porque, meu irmão, eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que ser o melhor. E para ser o melhor, você tem que treinar. Você não ensaia? Eu falo, ensaio. E eu tenho uma coisa comigo. Não tem jeito, gente. Eu sou assim, vou morrer assim. Se eu venho pra cá, aqui, bater esse papo, aqui eu tenho que deixar o meu melhor. Aqui eu tenho que deixar o meu melhor. Não importa pra mim. Por isso que eu falo no palco, é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. Eu não quero nunca saber quantas pessoas tem na plateia. Eu não quero saber quem tá na plateia. Eu vou entrar 100% do jeito que a pessoa que já me viu vai ver. Porque eu sempre falo para todo mundo, não acredito que todo mundo esteja aqui porque quis vir, não acredito nisso. Algumas pessoas vieram porque, vou lá. Outros falaram, cara, eu acabei vindo. E outra coisa, não tem ninguém que acorde e fala, cara, tô doido para o teatro hoje. Isso é mentira. Ninguém acorda com essa vontade. Isso é uma verdade, você está dizendo. Ninguém acorda com essa vontade. Teatro é uma coisa que pode ficar em quarto plano. Então, quando você faz teatro, você tem que fazer o espectador voltar. Voltar para aquele lugar que ele já não queria ter ido. Ele tem que ter uma surpresa e dizer, por que eu não vim antes? Ele tem que falar assim, cara, eu quero assistir esse cara de novo. Uhum. Por que eu... Aí, modesta parte... meio artístico, sabe? Eu sou um dos atores que mais lota teatro no Brasil. Isso é muito bom. Há muitos anos. Por quê? Porque não tem jeito. Você vai me ver no teatro, você vai falar, entendi. Eu vou te contar por que o teatro lota teu. Porque quando você é bem atendido e faz uma coisa bem feita, isso é pesquisa internacional. Eles falam bem de você para 3. Quando faz mal, falam para 33. Isso aí. Então, isso é uma grande verdade. quando saem de lá, onde você foi? Foi assistir o Eric, mas é muito bom. É bom mesmo, mas ele é ator, ele faz teatro, ele não faz só programa humorístico, não. Então vai. Outra coisa que eu queria te perguntar, isso aí é meio delicado para você, mas tem que perguntar porque eu assisto a entrevista do Edmundo, Edmundo e Romário, que são teus irmãos. Uhum. O que acontece? É vaidade. Para mim é vaidade e burrice dos dois, porque os dois juntos seriam uma potência. Mas eles não se bicam? Não. De forma nenhuma? Agora não. Já foram amigos pra caramba, já tentaram. Hoje uma o Romário mora reaproximação. na casa do Edmundo. Na casa que era do Edmundo. A casa, na verdade, era da Adriana, né? O Edmundo separou da Adriana, deixou a casa. Então a casa já era da Adriana, já não era mais do Edmundo. E a Adriana vendeu a casa pro Romário. O Edmundo e o Romário, na época do Flamengo, eles andavam muito juntos. Antes disso, eles andavam juntos. Porque a gente tinha uma galera lá no Rio de Janeiro, que a gente pegava a mesma praia lá no Viajandão, e todo mundo andava, uma galera. Mas nunca houve uma amizade como você e o Edmundo. Edmundo é diferente. Eu sou amigo do Romário, sou muito amigo do Romário, mas sou muito mais amigo do Edmundo de frequência, de toda hora, de todo dia. De estar juntos. De estarmos juntos pra caramba. Mas o Romário é aquele cara que se eu ligar, pá, na hora, seja lá o que for. E ele sabe também, se ele ligar é na hora. Mas o Romário não fala mal do Edmundo na minha frente, nem o Edmundo fala mal do Romário na minha frente. Porque eles sabem que eu sei que os dois são dois burros nesse aspecto.
Porque os dois juntos seriam uma potência. É verdade. Imagina o podcast desses dois loucos juntos, um canal com esses dois. O Romário voltou agora, vai jogar, né, no América. Imagina se os dois juntos falam assim, Edmundo, vem comigo. No mínimo, você ia levar alguém para assistir esse jogo. Eu quero ver. A Vera, os dois jogando de verdade, querendo ganhar. Trocando Aí você passe. fala, mas eles já estão velhos. Meu irmão, vou te falar a verdade. Tem muitos novos que eu não sei nem o que estão fazendo em campo. Eu falo isso, Edmundo fala, eu não posso falar porque a ética... Não, eu falo. Tem jogador de futebol profissional que, na boa, se eu pego a bola, parto pra cima, lateral, esquece. Mas aí não é culpa agora do tipo de treinador, que é aquele quadradinho que ele pode atuar e não pode mais pular o muro. Você consegue chegar pro Hendrick e falar, Hendrick, não tenha tanta personalidade. Não tem como. Não tem como. Mbappé, Não tem Cristiano como. Ronaldo. Consegue falar Messi. Não consegue. Você não consegue falar. Mas a maioria Você dos conseguiria caras, falar para eles Edmundo, trabalham- Edmundo não faz isso. Você Não. É personalidade. Todos que vocês citaram nessa época, Ah. eles não conseguem fazer esse tipo de jogo e esse tipo de treinamento. Você fala pro Hulk, Fica- dessa época, você fala o que pro Hulk? Hulk não Fica parte ali pra na cima. frente, fica Mas ali é na o parte que pra o meu cima. querido Filipão quis falar. Não parte pra cima? É o que o Não vai Filipão falar quis isso. falar e agora o atual liberou ele. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você roda muito São Paulo, né? Rodson, Paulo. Muito. Você Sou Brasil, né? você Sou gosta de Brasil. São Paulo. Quais os problemas que você vê na cidade? Ah, cara, eu vejo problema no Brasil. Eu acho Não, que não. Nós estamos falando da cidade que nosso programa é Cidade de São Paulo. São Paulo é um país dentro do Brasil. São Paulo é uma coisa. É a maior cidade da América Latina, a quinta do planeta e... Se não tiver problema em São Paulo, vai ter problema Não, onde? mas quando eu pergunto pra você, você dirigindo na rua, o que você vê errado? A ciclovia, você acha o buraco na rua? Eu nem Você olhei pra acha ciclovia. você acha o que você percebe na cidade? É muito carro, né? Tem muito carro. 9,2 milhões. Não adianta nada com esse negócio de rodízio. O que eu não entendo é aquele espaço para moto, aquele espaçozinho pequenininho para moto ali do lado, né? Aquilo ali. Faixa azul, você tá dizendo? É, A faixa azul, vem 13 de maio. isso. Aquilo ali para mim me incomoda. Como eu fico preocupado. Porque se tem um carro aqui que ele vai me dar uma fechada, eu vou cortar para cá, para não bater. Aí se vier um motociclista, eu pego ele. Eu não. Deus me livre, isso não vai acontecer Graças comigo. a Deus que nunca aconteceu isso. E nem vai. Mas eu que não entendo, colocaria aquele espaço azul num cantinho. Aí você fala, mas quando eu quiser entrar da seta, como é que eu faço? Eu falo, então, o problema é que eu sou ator. Eu não tô aqui para resolver Nem isso. queiram também andar com ele na Rural Willis dele, porque o banco de trás, o banco não funciona. Se você tem... peraí. O motorista do prédio aqui, coitado, ele tá tentando estacionar o carro até É, agora. porque o banco do passageiro da Rural Eu queria Willis agradecer. dele... O menino ficou procurando no painel onde que Eu queria liga, entendeu? agradecer a gentileza, tá? Dizer que foi um prazer, uma honra muito grande estar com vocês. Eu não vou resolver o problema da ciclovia, eu não vou resolver, sabe, essa faixa azul, passa moto. Aliás, motoqueiro, vai mais devagar, que vocês também tomam velocidade. Aliás, um beijo, fiquem com Deus. Queria só te fazer uma pergunta antes de ir embora. Outra? Eu tenho o meu conceito, quero ouvir o teu. Ah. Me fala uma... Não é artista. Me Ah. fala uma personalidade internacional, um homem e uma mulher que se admira. Por exemplo, a Oprah teve outro dia aqui, ela simplesmente, quem chegou perto dela, tops da Globo, disse que não conseguiram conversar com ela porque ela hipnotizou a pessoa. Mas não é a minha opinião. Não é, ela é um monstro, mas não é a pessoa que eu citaria. Internacional, homem e mulher. É. Cara, eu vou para um cara que para mim foi fantástico, eu tive a oportunidade de assisti-lo no palco. Michael Jackson. Esse cara, para mim, foi um artista extremamente completo. E no palco, o bagulho ali era... Eu nunca vi nada parecido. E mulher? Não precisa ser artista. Não, mas falar da minha área. Minha área, Seria artista. assim mesmo, não Sou. reparo, não. Minha assim área, mesmo. Eu tenho esse artista. problema, eu tenho esse Artista. Arrogância. Eu, É Arrogante. que quem passou por onde ele passou, vem com esse
DNA. Ah, vem com esse DNA. Não, volta. Mulher. Eu tenho uma que não tem jeito. Ela é inesquecivelmente a melhor de todas. Com todo respeito, minha mãe. Minha mãe, essa daí, incomparável. Minha mãe, quando chegava... Você imagina aturar vocês e teu pai? Olha, Não é muito fácil. obrigado pelo espaço. Eu queria só fazer uma pergunta pra você, uma só. Você não foi embora? Irmão? Não, você só uma. Minha mãe, A televisão, hoje em dia, Ah. ela volta a ser o que ela era antes. nunca mais. Nunca mais. Batou tudo que você viveu de muito, muito bom. Guarde. Exatamente. Guarde pra você. Acabou. Exatamente. Não tem? A Fórmula 1, Já foi. o teatro, o cinema. Só existe o passado na lembrança de quem viveu muito bem o passado. As novelas que eu assistia, os temas que eu assistia antes de entrar para a TV Globo, eu assistia muitas novelas e achava incrível. Eu viajava na viagem dos autores, dos personagens, eu achava aquilo incrível. Quando eu comecei a fazer novela, eu falei, caramba, agora eu vou começar a contar história também. Era incrível. Eu amava contar história, amava, era incrível. Os autores eram sensacionais, nada contra os novos autores, mas antigamente as histórias te prendiam. Dias Gomes, Nossa. mulheres, são Glória monstros, né? Pérez, Janete Monstros. Claire, Nossa Senhora. Nelson Rodrigues também. Irmãos Coragem, Tarcísio de Meira, João Coragem. Então tinha uma coisa muito incrível. Por que eu não considero nem coloco... em primeiro lugar, Roberto Carlos. Segundo, não tem ainda nem segundo, nem terceiro, nem... Primeiro lugar, Roberto Carlos. Porque esse te traz o que você quiser. Se você quiser passado, o melhor passado tem na música do Roberto. Se você quiser o presente, tem na música do Roberto Carlos. Se quiser no futuro, tem também. Quando ele falou lá atrás, as baleias desaparecendo por causa dos escrúpulos comerciais, eu queria ser civilizado como os animais. Exatamente. Bicho, e essa música é das antigas. E quando ele falou assim, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, e a toda hora vão estar presentes, você vai ver. E a Amazônia, né? Não, quando você fala, eu te proponho, nós nos amarmos... Cara, Mas você não pode cantar igual ele? eu posso ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui, vou estourar o horário. O Roberto Carlos. Quando eu falo de Michael Jackson, eu falo de um rapaz que foi, na minha opinião, um gênio. Um gênio. Mas o Roberto Carlos, ele é um cara que eu aprendo com o Roberto nas músicas, nas entrevistas, no olhar, no respeito, no carinho, no amor. O Roberto, ele tem a sensibilidade, aos 83 anos, de acabar um show de 1h30, 2 horas, receber mais ou menos, para vocês terem uma ideia, depois do show dele, mais ou menos umas 100 pessoas. Caramba! Eu nunca pensei isso. O Roberto Carlos. Isso serve para você. Se o Roberto Carlos é esse sucesso absurdo, há mais de 60 anos que ele é sucesso, e é humilde, generoso, carinhoso, respeitoso, quem é você para não ter essa humildade? Então, como diz o Caetano, é por isso que nós os chamamos de rei. Hey. Por isso essa força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Obrigado. Que Deus abençoe. Isso, que maravilhoso. Eri, é só dizer para você, obrigado por trazer para as pessoas que acompanham a gente
Graças a Deus nós tivemos 11 mil visualizações no segundo podcast, só numa rede, foi muito bom. Agradecer as pessoas, viu, Bartô? Nós estamos. Eu conheço o Fernando há 41 anos, 40 anos. E a gente vinha falando do podcast, como vai começar, e como vai. Nessa brincadeira passaram 3 meses. Como vai começar, como nós vamos falar, como nós vamos chegar. Agradecer o Salinzinho aqui, que é o homem que me ajuda nessa a gente parte. tá com uma equipe espetacular, Moacir, que faz todo o podcast, entendeu? E na próxima vez aqui eu tô trazendo o Rei Roberto Carlos, tô trazendo o Zico, e tô trazendo aqui uma mãe de santo pra receber o Pelé. E vou trazer o Silvio Psicólogo pra cuidar da cabeça dele. Você é maravilhoso. Obrigado.